Filipenses, capítulo 1, e peço que você me acompanhe inicialmente na leitura dos versos 9 a 11. Filipenses, capítulo 1, de 9 a 11. Oração de Paulo pelos filipenses. Permaneça, por favor, com a sua Bíblia aberta nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós vamos, na verdade, continuar, porque domingo passado nós entramos aqui, no final do nosso tempo, nós entramos no verso 9 e falamos então da oração de Paulo. Um destaque que demos na semana passada foi que a gratidão conduz à intercessão. E do verso 3 até o verso 11 nós temos exatamente esta prova. Paulo era tão grato a Deus pelos filipenses que se pôs a orar por eles, agradecendo ao Senhor pela vida deles e também objetivamente aqui escrevendo uma oração a Deus por eles. E é por isso que o verso 9 começa exatamente assim. Paulo diz: e também faço esta oração. E você vai perceber que esta oração, ela vai se amarrando. Mas tudo começa no amor. Paulo começa então dizendo que o vosso amor aumente mais e mais. E consideramos que o amor aqui é o amor a Deus. E, consequentemente, amando a Deus é o amor aos outros. E verificamos que o amor, ele tem duas dimensões e, ao mesmo tempo, ele tem dois alvos. O amor olha para cima, ele olha para Deus, ele considera o Senhor. E, ao mesmo tempo, o amor olha horizontalmente, ele olha para os lados, ele olha para as pessoas. Esse foi o resumo que o Senhor Jesus Cristo fez de toda a lei. E o primeiro grande mandamento é amar ao Senhor. Aí vem uma sigla que a minha esposa descobriu. Amar ao Senhor como? A sigla é CAFÉ. Com todo o coração, alma, força e entendimento, segundo Lucas. Amar ao Senhor. E o segundo grande mandamento é amar o próximo, amar as pessoas como consequência do amor a Deus. Então, a oração de Paulo é para que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais. Portanto, ele orou pedindo por um amor transbordante dos filipenses. Continuando aqui, Paulo também pede que o amor deles aumentasse mais e mais em pleno conhecimento. Note essa preposição, um amor que aumenta em conhecimento e depois em discernimento. Então, esses pontos aqui não estão isolados, eles estão conectados, tudo no amor. Um amor que aumenta e então se revela no pleno conhecimento, ou em pleno conhecimento. E é isso que eu quero, então, considerar com você a partir de agora. Paulo ora por um amor que aumenta em conhecimento, ou seja, o conhecimento de Deus. O conhecimento das coisas de Deus. E por que Paulo amarra desta maneira? Há uma lógica aqui, é claro que há. A lógica está no fato de que quem ama deseja, de fato, conhecer. Quem ama deseja conhecer o objeto, o alvo do seu amor.
E se nós devemos amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, a implicação direta é esta: conhecer esse Senhor, conhecer esse Deus. De todos os conhecimentos que existem nesse mundo, pense aí, todos os conhecimentos, todos os saberes que existem no mundo, qual é o mais importante? Qual é o conhecimento mais relevante, mais impactante e transformador? É óbvio, é o conhecimento de Deus. Foi esse conhecimento que mudou a vida do apóstolo Paulo. Paulo fala aos Colossenses que em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. É infindável. É uma fonte de onde bebemos e que jamais seca. Esse conhecimento que devemos desejar para a nossa vida. E aqui nós temos uma dica de oração. Eu falei que muitas vezes nossas orações são superficiais. Oramos pelas circunstâncias, oramos pelas coisas, oramos por benefícios e etc. E no geral isso não está errado, o problema é a ênfase. E Paulo está nos ajudando a entender aqui uma ênfase, porque essa oração de Paulo não está desconectada da sua ideia do verso 6. Paulo disse que Deus que começou a boa obra em nós, Ele está trabalhando. Ele está edificando, e Ele vai fazer isso até o dia de Cristo. Então o Senhor está trabalhando em nós, e esta oração vem na direção correta desta verdade. Então aqui temos um motivo de oração por nós e pelos outros. Senhor, ajude-nos como igreja, ajude-nos como família, ajude-nos como casal, ajude-me, Senhor, a crescer mais e mais no amor ao Senhor e, consequentemente, no conhecimento do Senhor. É esse conhecimento que nos ajuda a ver a vida a partir do Senhor. Quando você e eu temos um autoconhecimento, alto no sentido de grande, um grande conhecimento do caráter de Deus, consequentemente, você e eu temos um autoconhecimento. Agora, alto no sentido de conhecimento de nós mesmos. Um autoconhecimento correto que nos leva a nos submeter a Deus. Eu vou repetir, quando nós temos um autoconhecimento de Deus, um grande conhecimento, isto também nos leva a um autoconhecimento, o autoconhecimento correto, porque olhar a Deus significa entender quem nós somos. Conhecer a Deus significa também conhecer quem nós somos e o que Deus espera de nós, como nós devemos viver para agradar ao Senhor. Então, um amor transbordante, um conhecimento pleno, mas aqui ainda Paulo ora pedindo por percepção. Um amor que aumenta mais e mais em pleno conhecimento e em toda a percepção. Uma percepção, um discernimento total. Não apenas um conhecimento pleno, mas um discernimento total. Uma outra palavra para discernimento é compreensão espiritual. O conhecimento de Deus nos leva ao discernimento espiritual. E eu quero aprofundar essa ideia para que o nosso entendimento seja melhor e maior. Conhecimento, meus irmãos, é diferente de discernimento. O discernimento vem com a aplicação do conhecimento. Só tem discernimento espiritual, portanto, quem pratica a palavra, quem vive a palavra, quem vive o conhecimento que tem acerca de Deus. Por que isso? Porque o conhecimento em si, por maior que ele seja,
ele não transforma as vidas. Quantas pessoas você conhece que são estudiosos da Bíblia, mas inclusive nem crentes são, nem salvos são? Quantas pessoas você sabe que poderiam citar vários versículos da Bíblia, manusear a Bíblia facilmente, transitando de um livro para outro, de um testamento para o outro, mas é uma pessoa completamente distanciada de Deus, de uma vida que agrada a Deus, uma pessoa que vive para si. Então o conhecimento é muito importante, mas ele não é imprescindível sem o discernimento. Em outras palavras, o conhecimento em si, ele não transforma, mas é a prática do conhecimento de Deus, é a vivência do entendimento da palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Foi assim que o Senhor Jesus terminou o Sermão do Monte. Ele começou subindo o monte no capítulo 5 e ele termina no capítulo 7 com essa questão. Vocês todos que ouviram, ele diz, aquele que ouve e pratica a palavra é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e apesar das intempéries, essa casa não caiu porque estava na rocha. Mas aquele que ouviu as mesmas coisas, porém, não aplicou a vida, não praticou, não experimentou, esse é como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Aí veio as intempéries, e aquela casa caiu, e grande foi a sua ruína, porque o segredo, Tiago também diz isto, o segredo não é apenas ouvir, o segredo não é apenas saber, não é apenas conhecer, mas está em aplicar, porque viver a verdade, viver a palavra, abre os nossos olhos espirituais. Viver a palavra abre o nosso entendimento e nos dá compreensão. E por isso podemos dizer que quem conhece, mas não pratica, é um ignorante espiritualmente. E ignorante duas vezes, porque não tem discernimento, e ignorante porque conhece e insiste no erro, do qual prestará contas a Deus, de não aplicar para a vida a verdade de Deus. Eu quero ilustrar a questão do discernimento espiritual como resultado do conhecimento de Deus. Essa semana eu estava parado no trânsito com a minha moto. De repente, para ao meu lado um outro motociclista, um entregador. E o sinal vermelho, ele me pergunta rapidamente, onde fica o Rei das Mangueiras? É uma loja, para quem conhece, aqui na esquina da Tefé com a Urucará. Onde é que fica o Rei das Mangueiras? Eu olhei para ele e disse, aí. A loja estava imediatamente no nosso lado. A loja fica na esquina. Aí ele me respondeu, puxa, eu passei aqui tantas vezes já e ainda não vi. Falei, pois é, essa aí. Ele falou, eu estou seguindo o GPS está me mandando para frente. Eu passei tantas vezes aqui, na esquina, óbvio, escrito bem grande, mas eu não vi. É assim também na dimensão espiritual, meus irmãos. As coisas, espiritualmente falando, estão na nossa frente. A realidade está diante de nós, só que a gente não consegue ver. Tão clara para quem vê com os olhos espirituais, com os olhos da compreensão espiritual, mas para aquele que não tem, ele não vê. Podemos estar cegos, seguindo outras orientações como ele, o GPS, e não termos a compreensão espiritual. Uma outra ilustração, eu lembrei essa semana, quando minha família, morávamos entre os Yanomami, e eu estava numa tarde trabalhando, serrando algumas madeiras, e de repente chegou um índio, um Yanomami, e começou a conversar comigo na língua dele, e ele disse, Chori, Yahiko Mahimbrarioma. Eu fiquei muito rico, ele disse. E eu, conversando com ele, eu falei, como e tal? Aí ele pegou
e ele tinha as mãos cheias de dinheiro. Cheia de dinheiro. Só que eram aquelas cédulas de brinquedo, dinheiro de criança, né? Que é desse tamanhozinho. E ele começou a dizer, agora sim eu estou rico, eu tenho muito dinheiro. Mas num determinado momento eu percebi que ele estava falando sério. Eu achei que ele estava brincando comigo. Eu percebi que ele estava falando sério e eu falei para ele, Chori, você não está pensando certo. É assim que sai em Yanomami. Você não está pensando certo. Esse dinheiro aí, ele não é verdadeiro. Esse dinheiro é de mentira. Ele falou, é verdade? Eu falei, é. Ele falou, pois um outro Yanomami estava subindo o rio e quis comprar de mim mercadorias, calção, anzol, pilha, e eu vendi tudo para ele e ele me deu esse dinheiro. Eu falei, pois é, mas ele te enganou. Esse dinheiro não é verdadeiro. Sabe por que isso? Porque ele não conhecia o dinheiro verdadeiro. Se ele conhecesse de fato o dinheiro, isolado lá no meio do mato, longe da cidade, se ele conhecesse o dinheiro, ele teria naquele momento a compreensão, o discernimento que tratava-se de alguém que queria enganá-lo, ludibriá-lo, tirar proveito dele. Assim também, meus irmãos, sem compreensão espiritual, nós somos enganados. Aceitamos o que é falso por não conhecer e aplicar a verdade à vida. É por isso que Paulo ora para aqueles irmãos que estavam em transformação. Deus estava fazendo a boa obra nas suas vidas, e Paulo ora por eles, que o amor deles aumentasse mais e mais, no pleno conhecimento e em toda compreensão espiritual. O conhecimento mais o discernimento resulta em maturidade espiritual. Ah, eu sou crente há tantos anos, mas eu não sou maduro como fulano. Onde está o problema dele? É porque ele não discerne? Ele não discerne porque ele não tem conhecimento. Mas por que ele não tem conhecimento? Porque o problema dele está na falha de amar ao Senhor. Tudo começa aqui, irmãos. Foi a amarração de Paulo. Um amor verdadeiro e genuíno por Deus, esse amor transbordará no desejo de conhecer mais e mais o Senhor e, consequentemente, ter discernimento espiritual. Agora a pergunta é, para que Paulo orou assim pelos filipenses? Qual é o propósito de orar por um amor transbordante que cresce em pleno conhecimento e discernimento? Em síntese, eu empresto a expressão que o próprio apóstolo Paulo usou aqui em 1 Tessalonicenses 4, o verso 1, quando ele disse, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. A expressão que eu empresto aqui é a maneira de viver e agradar a Deus, e você vai entender agora. A oração de Paulo teria um resultado prático. As pessoas, os seus irmãos e amigos filipenses, viveriam de uma maneira que de fato agradaria ao Senhor. Isso está aqui no verso 9, no verso 10, desculpe, e esse verso começa com uma preposição para, indicando propósito, indicando finalidade. Então, o resultado de um amor transbordante, em pleno conhecimento e toda percepção, tem esse propósito aqui, em primeiro lugar, para provardes as coisas excelentes. O que significa isto? Para compreendermos o que é
verdadeiramente importante na vida. Não perdermos o nosso tempo, não perdermos a nossa energia, errando o alvo, nos envolvendo com aquilo que é fútil, que é vazio, que não edifica, que não constrói, que não transforma. Sim, conseguiremos fazer escolhas corretas, acertadas diante de Deus, aprovando as coisas excelentes. O amor amadurecido no conhecimento de Deus e na compreensão espiritual nos dará condições de escolher as coisas certas, como, por exemplo, Maria fez. Maria é um excelente exemplo que podemos aplicar para a nossa vida. Maria estava recebendo o Senhor Jesus em sua casa e com a sua irmã Marta tinha o compromisso de preparar a refeição, cuidar de tudo, e ela realmente se envolveu nisso, mas chegou um determinado momento que Maria discerniu e Marta não. Maria entendeu que o que ela já tinha feito para o Senhor já era o suficiente, que daquele momento em diante, a escolha mais acertada seria assentar-se aos pés do Senhor Jesus para ouvir-lhe os ensinamentos. É exatamente assim que o texto diz. E foi isso que ela fez. E Marta não fez. E além de não fazer, criticou a irmã que fez. E ouviu do Senhor Jesus a seguinte exortação, amorosa e graciosa exortação: Marta, você se ocupa e preocupa com muitas coisas, mas pouco é necessário. E Maria escolheu a boa parte. Meus irmãos, se tivermos discernimento espiritual como resultado do nosso amor pelo Senhor, que gera o conhecimento em nós, sabe que nós vamos aproveitar melhor o nosso tempo, vamos aproveitar melhor as nossas forças, vamos aproveitar melhor as oportunidades e vamos gastar o nosso tempo, investir a nossa vida em áreas, em situações e com pessoas cujo resultado significará aproveitamento, crescimento, serviço, edificação. Seremos bem-aventurados. Mas também ele diz, além de para aprovarmos as coisas excelentes, em segundo lugar, para sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. No verso 10, e serdes sinceros e inculpáveis. A palavra no original para sincero significa puro, genuíno, sincero mesmo. E essa palavra no latim, de onde veio a nossa palavra português, no latim é sincero, significa sem mistura, não adulterado, puro. E Paulo aqui então está falando que devemos viver assim, de maneira pura, íntegra, verdadeira, sem culpa alguma, irrepreensíveis, vivendo tranquilamente na luz, sem necessidade alguma, em momento algum, de nos escondermos, mas andando e vivendo sempre na luz. E a outra palavra que ele usa é inculpável, que no original significa sem tropeçar, ou não fazendo outros tropeçarem. Irrepreensível. Note que essa é uma ênfase de Paulo aqui. E não apenas aqui, mas na sua carta. Porque no verso 27, ele exorta os filipenses para que eles vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho. Capítulo 1, versículo 27, está aí. Ele começa esse bloco destacando exatamente isto, viver por modo digno do Evangelho, ou seja, de forma sincera, integral,
verdadeira. No capítulo 2, no versículo 15, ele mostra o propósito prático da santificação, que vamos chegar lá, mas eu quero destacar essa ênfase de Paulo, porque ali também ele diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Mas Paulo também aqui em Filipenses, ele ilustra através do viver de dois homens. Por exemplo, no capítulo 2, no versículo 22, ele ilustra essa verdade com Timóteo. E ele fala o seguinte, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Ele ilustra como viver, indicando Timóteo, que era decididamente conhecido pelos filipenses e pelo próprio Paulo como tendo um caráter provado. E ele também fala de um outro homem, de Epafrodito. Capítulo 2, versículos 29 e 30, é dito de Epafrodito. Paulo faz essa recomendação aos filipenses: recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Que recomendação! Que palavra! Honrai sempre a homens como esse. E o texto continua e explica, mas esse é o destaque. Timóteo e Epafrodito estavam vivendo exatamente assim, de maneira sincera e irrepreensível, como resultado do amor a Deus, da amarração de nossa vida com o Senhor e do conhecimento e discernimento que temos a partir dele. Isso poderia ser dito de você, como foi dito de Timóteo, um caráter provado, como foi dito de Epafrodito, honrar sempre a um homem ou uma mulher como você. Isso pode ser dito da sua vida. Você está vivendo assim. Eu não sei se você percebeu, mas Paulo está falando de caráter. Certo? Paulo está falando de caráter. E como sabemos disso? Pelo que ele mesmo disse. Porque aqui no verso 10 ele diz, e serdes sinceros e inculpáveis. Serdes, ele não disse para de vez em quando vocês figurarem assim. Ele não disse para eventualmente, em alguns lugares, em alguns momentos importantes, vocês agirem assim. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo para que vocês sejam. Isso é caráter. Porque o caráter fala daquilo que realmente somos e não do que representamos. William Davis compara reputação e caráter desta maneira. As circunstâncias nas quais você vive determinam a sua reputação. A verdade na qual você crê determina o seu caráter. Reputação é o que pensam a seu respeito. Caráter é aquilo que você de fato é. Reputação é a fotografia, a imagem, a aparência. Caráter é a sua própria face. Reputação é o que os homens dizem a seu respeito no dia do seu funeral. Caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Aquilo que a gente é. Sabe, meus irmãos, eu estou destacando isso porque muitas vezes estamos mais preocupados com a nossa reputação. O que as pessoas vão pensar de nós. O que as pessoas vão falar de nós. O conceito das pessoas sobre nós. E preocupamos menos com o caráter. Às vezes nós podemos agir, representar
aquilo que realmente não somos. A reputação muitas vezes pode ser um teatro da vida, uma linda máscara, uma encenação, mas lá no fundo, você e eu sabemos, isso não é verdade de mim. As pessoas dizem isso de mim, mas lá no fundo eu sei. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que uma vida comprometida em amar a Deus, conhecendo e tendo compreensão espiritual, viverá assim, será assim, uma pessoa sincera e irrepreensível. É assim que você está vivendo? E ele diz que é assim para o dia de Cristo. Irmãos, nós devemos viver de tal maneira que encontrar-se com Cristo naquele dia glorioso não seja uma vergonha para nós, mas sim uma alegria. Que o nosso Senhor venha nas nuvens e que nós vamos ao seu encontro assim, com toda alegria, por estarmos vivendo aqui da maneira que o agrada. Lembra a expressão de Paulo aos Tessalonicenses? Viver de uma maneira que agrada a Deus. Essa é uma maneira sincera e irrepreensível. Meu irmão, pense nisso. E se algo precisa mudar na sua vida, o tempo dessa mudança é hoje. O amanhã não existe, nem o depois. E se a sua vida está focada em amar a Deus, e se você entende que precisa amá-lo mais e mais, um amor transbordante, as mudanças precisam acontecer logo. Você deve ter pressa, urgência, para viver uma vida que agrada a Deus. E ele termina dizendo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O fruto é o resultado, é a consequência. O fruto, diz aqui Paulo, é mediante Jesus Cristo, ou seja, ele é resultado do relacionamento com Cristo. Não somos nós quem produzimos o fruto. Cristo produz o fruto em nós e nós o revelamos em nossa vida. O fruto revela Cristo em nós e através de nós. E sendo assim, é como Paulo termina o verso 11, tudo isto é para a glória e para o louvor de Deus. E eu quero parar aqui e perguntar a você, no dia de Cristo, no encontro com o Senhor nos ares, se você e eu estivermos vivos no dia do arrebatamento, ou se o Senhor chamar a você e a mim antes, mas será tão glorioso quanto. Mas quando nos encontrarmos com Cristo, o que você terá nas mãos? Frutos, evidências, resultados de uma vida engajada, comprometida com Ele, ou você estará de mãos vazias? Apresentando então uma vida infrutífera, onde Cristo não produziu pela dureza do coração, pela falta do amor verdadeiro ao Senhor. Pense nisso. Eu quero começar, enquanto temos tempo, um pouquinho mais, eu quero começar no verso 12. O progresso do Evangelho. Paulo finalizou a sua oração, e Paulo agora então começa desta maneira o verso 12, desejando cientificar, ou seja, deixar os filipenses cientes de algo fantástico que estava acontecendo na sua vida. Algo tremendo que Deus estava fazendo em Paulo na prisão. Veja comigo o verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram
tem antes contribuído para o, termine aí, o progresso do Evangelho. Vale a pena a repetição. As coisas que me têm acontecido, elas têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Incrível isso aqui. O Evangelho estava progredindo, mas o missionário Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava preso. O grande pregador Paulo estava aprisionado. Mas o Evangelho não. O Evangelho estava progredindo. E Paulo então explica como as suas cadeias estavam sendo uma bênção. E isto é muito claro no texto, de duas formas, de duas maneiras. A primeira está no verso 13. Ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E agora no verso 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então Paulo explicou as duas maneiras como o Evangelho estava progredindo e como as suas cadeias, a sua prisão estava sendo útil para o avanço da obra. Então, em primeiro lugar, no verso 13, ele diz que o Evangelho estava sendo pregado para a guarda pretoriana, ou seja, a tropa de elite do imperador, a guarda imperial de Roma. Dia e noite, Paulo, ele ficava preso a um soldado dessa guarda, através de uma algema, provavelmente nos seus pés, 24 horas, e esses soldados alternavam turnos de 6 horas. Então, todo dia, pelo menos 4 homens, 4 soldados diferentes ficavam acorrentados literalmente a Paulo. Agora você imagina essas pessoas acorrentadas a Paulo. Quem era Paulo? Como ele mesmo diz, era um homem que orava em todo o tempo. Era um homem que conversava acerca de Cristo. Era um homem que escrevia cartas aos irmãos. Essas pessoas ouviam de Jesus Cristo o tempo todo. E muitos deles se converteram a Jesus. Então, a guarda pretoriana, ele diz, aqueles soldados ouviram o Evangelho. Mas ele diz ainda no verso 13, e todos os demais, além da guarda pretoriana, quem mais? As demais pessoas que viviam no palácio, que viviam no pretório, e provavelmente, Paulo também se refere aqui aos oficiais do tribunal de César. Então, muitas pessoas ouviram o Evangelho. E Paulo usa essa expressão, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. O que Paulo está dizendo? Essa expressão, as minhas cadeias, entre vírgulas, em Cristo. Esse é um destaque que ele está dando. É uma explicação. As minhas cadeias em Cristo significa que a razão de sua prisão era por causa do seu testemunho do Evangelho. Era por causa de Cristo e não por ser um criminoso, não por ser um sedioso, alguém que atentava contra o império. Não tinha nada a ver. As suas cadeias em Cristo eram por causa unicamente da defesa do Evangelho, da pregação de Jesus Cristo. E ele disse, isso ficou claro, as pessoas ouviram acerca de Jesus. Esse foi um grupo, incrédulos, ouvindo o Evangelho. Mas o outro grupo está no verso 14, ele fala dos irmãos em Cristo.
os irmãos em Cristo da igreja de Roma. Eles foram estimulados no Senhor por minhas algemas, Paulo disse, ou seja, eles ganharam ousadia para compartilhar o evangelho. Então, dois grupos foram impactados com o ministério de Paulo: incrédulos, mas também crentes. E ele disse: as minhas cadeias em Cristo foram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Você notou as duas palavrinhas que Paulo usou? Toda a guarda pretoriana, todos os demais. E isso revela o impacto, o alcance do evangelho através desse homem. E também ele diz que a maioria dos irmãos em Cristo ganharam ousadia. Não foi um grupinho de alguns, mas foi a maioria dos irmãos, muita gente. Meus irmãos, eu gosto disto, dessa que revela a criatividade do Senhor e a sua soberania em fazer o que Ele quer. Dois grupos aqui: incrédulos que ouviram o evangelho e se tornaram crentes. Muitos deles, por exemplo, no capítulo 4, no versículo 22, no finalzinho, quando Paulo se despede, ele diz: e também os da casa de César mandam saudações, uma referência àqueles homens que se converteram a Jesus Cristo. Incrédulos que ouviram o evangelho e se tornaram crentes. Esse é um grupo. O outro grupo eram crentes que foram impactados a pregar para os incrédulos. Está vendo como as coisas se cruzam? E tudo isso por causa do Senhor. E eu caminho para o final te perguntando: quando é que você imaginaria que uma prisão, e falando em prisão, então você naturalmente precisa associar, em algum grau, sofrimento, limitação, pelas correntes, desconforto, hostilidade, isolamento, vigilância, dificuldade, e a gente poderia continuar falando de outras coisas difíceis, ruins, na prisão. Mas quando é que você imaginaria que uma prisão poderia contribuir para o progresso do Evangelho? Quando? Na perspectiva humana, nós não pensamos assim, não é? Nós não conseguimos olhar assim. Infelizmente, somos tão limitados que no dia mau, na dificuldade, na controvérsia, nós não vemos Deus. Nós não vemos o Senhor. Nós não vislumbramos a soberania do Senhor, que controla todas as coisas e pode usar tudo para a glória dEle e para o nosso proveito também. Nós não pensamos assim. Mas Deus está chamando a sua e a minha atenção aqui nesse texto, para vermos isto e aplicarmos isso à nossa vida. Escute, o mesmo Deus que usou o cajado de Moisés, os jarros de barro de Gideão, a funda de Davi, a capa de Eliseu, também usou as cadeias de Paulo para a sua glória, para se revelar, para alcançar vidas. Paulo estava preso, mas o Evangelho não. Paulo estava encarcerado, mas o Senhor não. Paulo estava limitado, mas o poder de Deus não. Paulo tinha algemas prendendo os seus pés, mas a sua boca estava livre a serviço de Cristo. Paulo estava aprisionado por César, mas o seu coração estava livre em Cristo. E todos aqueles que apostaram que a prisão do missionário Paulo impediria o avanço do Evangelho, erraram. Porque Deus não está preso. E a lição clara aqui
irmãos, é esta. Eu termino com isto. A lição clara aqui, preste atenção nisto. Deus pode usar as circunstâncias mais inesperadas, os lugares mais inconvenientes na sua vida, as situações mais difíceis, os momentos mais improváveis, as realidades mais desconfortáveis. Deus pode usar qualquer cenário, qualquer ambiente, qualquer situação para realizar a sua obra, para trabalhar em nós, para usar a nossa vida, para aperfeiçoar o nosso coração, para realizar o seu propósito em nós, porque ambiente algum limita a soberania do nosso Deus. Situação alguma impede, amarra, algema o nosso Senhor. Impossível. E eu aplico perguntando a você o seguinte: você literalmente não está em uma prisão, mas o que poderia ser as suas algemas hoje? O que poderia ser a sua prisão hoje? Para alguns, um leito de enfermidade, a descoberta de uma doença difícil com a qual terá de lidar o resto da vida. Para outros, uma dificuldade, uma profunda crise financeira. Para outros, uma família difícil. Para outros pode ser uma crise inesperada. Para algumas pessoas, a criação dos filhos, e isso não necessariamente no ponto negativo. Uma mãe com muitos filhos e tendo que dar atenção, pode ser algo difícil. O curso universitário, um ambiente difícil de trabalho. O que poderia ser esse ambiente na sua vida hoje? Em analogia com a prisão de Paulo, na perspectiva humana. Pense aí. O que talvez você está reputando assim, difícil demais, daqui não pode sair nada bom. A sua visão é sempre negativa, pessimista, você não consegue ver o Senhor, não consegue ver nada bom e etc. Eu te convido a olhar agora todos esses ambientes da sua vida, a partir da perspectiva de Deus, como estamos vendo aqui. Paulo disse que as minhas prisões têm contribuído para o progresso do Evangelho, porque Deus não está preso e Ele está em todos os contextos e pode usar tudo na sua vida. Você está vendo o Senhor? Está experimentando a graça do Senhor? O conhecimento de Deus está te dando sabedoria para lidar com essas situações? Você está crescendo, sendo sincero, fiel ao Senhor. Deus está trabalhando em você e através de você. Considere isso. Não sofra em vão. O Senhor está presente. Deus nos abençoe. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor,
Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
aleluia.